Bom dia, queridas primeiras séries do ensino médio. Hoje falaremos a respeito das aulas 7 e 8 de Sociologia. O título é Identidade e Alteridade. Do ponto de vista das ciências sociais, mais especificamente da antropologia, identidade é aquilo que caracteriza um povo, é aquilo que define um povo, é aquilo que mostra o que um povo é aquilo que distingue um povo do outro. Então, a língua, o jeito de comer, jeito de vestir, jeito de falar, jeito de se relacionar, isso é a identidade de um determinado povo, né? Então você pega um outro povo, ele tem outra identidade, se eu pego a identidade de um e a identidade do outro, a identidade de um é alteridade em relação à identidade do outro. Então a alteridade seria a identidade daquele povo que é diferente do meu povo. Do ponto de vista dessas estruturas, do ponto de vista dessas definições, desses conceitos, e na prática nós percebemos essas relações de identidade e alteridade ao longo da história como relações de dominação, muitas vezes. E no nosso caso aqui, nós que somos americanos aqui do Sul, nós fomos influenciados, de certa maneira, por uma cultura europeia, né? E aí, em antropologia, isso tem um nome, se chama etnocentrismo. Quer dizer, a cultura europeia, que tem uma identidade própria dela, vem aqui, desrespeita a nossa identidade e impõe para a gente a sua língua, seu costume, seu jeito e tudo mais. Aí isso é uma questão que ocorreu na Europa e ainda ocorre um pouco, né? Mas ocorreu durante bastante tempo. No século XX e século XXI, nós temos um outro tipo de etnocentrismo chamado American Way of Life, ou jeito americano de viver. Essa outra forma de colonização, essa outra forma de domínio ou de imposição de uma identidade sobre a outra, ela ocorre sem precisar movimentar ninguém, mobilizar ninguém. Você usa hoje os meios de comunicação, os meios virtuais. Você consegue influenciar outro povo sem precisar necessariamente ir lá, dar um tiro em alguém, dominar alguém, explorar alguém. Você hoje trabalha muito mais na comunicação. Então, por exemplo, o brasileiro ele vai ao McDonald's, ao Burger King ou KFC e vai e come, bebe, usa um boné da Oakley, usa uma camisa da Hollister, um tênis All-Star. Ele faz isso meio que teoricamente inconscientemente, mas o que acontece aqui é uma influência de um outro povo sobre ele. Teoricamente, se você pega uma cultura um pouco mais desenvolvida e uma outra cultura menos desenvolvida, acaba que uma desenvolvida influencia a outra, tá certo? E isso em sociologia se chama etnocentrismo. Então hoje você tem essa perspectiva desse domínio sem precisar necessariamente se mobilizar, como aconteceu no eurocentrismo, no período das grandes navegações, né? Hoje você pode fazer isso tranquilamente por meio virtual, ok? No nosso material, a gente tem um exemplo que é bem claro, que elucida bem essa questão, né? Você tem lá um czar que é naturalista, que caçava homens, ele matava homens, para ele aquilo era normal, mas quando ele descobre que as pessoas também matavam borboletas, né, que é um inseto, ele se assustou, achou aquilo um absurdo. Ou seja, o que o identificava era caçar homens. Quando ele vê alguém caçando aquilo que ele amava, que eram as borboletas, as andorinhas, ele se assusta. A mesma coisa se nós pensarmos em nação. A nação, de repente, europeia, quando encontra com a nação africana, ela se sente no direito de repente, atacar ou agredir, porque não é parecido com ela. Então, não é alguma coisa que talvez ela goste, que a identifica, então isso é comum. Ou seja, o controle ou o domínio de uma nação sobre a outra, ou esse etnocentrismo, é característica do homem ou das relações humanas, exatamente porque muitas vezes a relação de identidade e alteridade ainda não está bem definida para nós, ainda não está sendo bem praticada por nós. Então nós precisamos pensar nessas questões para tentar melhorar essas relações, tentar mudar essas questões. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido essa aula, espero ter sido claro, mas se não tiver sido, vocês me avisem, por favor, me deem um retorno aqui. Um abraço, bom dia.